Tá noite. bem. Estamos com o início da gravação aqui em curso para essa atividade complementar das escolas criativas Boca de Brasa, dos polos Cajazeiras, Centro Brotas e Pau da Lima. Vamos dar início, então, à exibição do curta Brasilianos, Jovens Músicos da Neogibá, e depois disso a gente inicia o debate. Boa sessão, divirtam-se. Meu pai tocava bateria, muito musical. De uma certa forma, assim, me influenciou. Sempre quis tocar algum instrumento. Minha tia tocava teclado, eu ia pra lá tocar teclado. Eu pegava o teclado dela e ficava pegando música de ouvido. Então, sempre surgiu essa vontade. Todo instrumento tem sua dificuldade, mas ele em especial tem uma dificuldade logo no início, assim, que você tem vontade de desistir. Muitas vezes eu tive vontade de desistir. Muito. Ele não é um instrumento pesado em si. Ele é leve, ele não é pesado. As pessoas se assustam porque ele é grande, mas ele não é pesado. Eu tô acostumada, até os motoristas, alguns já me conhecem. Só teve um que reclamou, que falou que não podia entrar pela frente e tal. Mas aí eu, com boa educação, nem dei ouvidos. Eu aprendi a aproveitar as oportunidades. Eu tive a oportunidade de fazer o técnico, aproveitei. Tive a oportunidade de entrar na orquestra e estou aproveitando até hoje. Tô sugando o que vier de bom para mim. Tô tomando aula com pessoas que eu não teria condições nenhuma de tomar aula. Pessoas que vêm de fora, pessoas que eu almejava. Nunca pensei em tocar orquestra. Estudava, mas para mim era uma realidade totalmente distante de mim. Quando eu fiz o teste, eu não imaginei de forma alguma que eu iria passar. 8, por favor, só corda. 1, 2, 1. São poucos jovens, são pioneiros. Você imagina que um jovem desse no bairro dele, ele é o único que toca violoncelo. Então todos os outros escolhem um extraterrestre. Eu vivi isso no Colégio Marista, eu era o único pianista. Me perguntava qual era o meu ranking mundial. Começamos a sentir um caráter maluco, sabe? Eu estou muito surpreso com a velocidade do resultado que a gente atingiu aqui. A juventude, ela tem mais sensibilidade, mais receptividade, ela tem uma capacidade de comunicação muito maior do que a gente. Ela olha para você e ela está aprendendo tudo. Então você pega essa criança e dá uma ferramenta como a gente está fazendo, o resultado é fenomenal. Você vê que em 4 anos a Bahia criou uma das melhores orquestras jovens, né?
Neogibá me ajudou muito a continuar sonhando com a música. Porque durante um tempo eu estudava, mas parecia que eu estava dando muito ponta de faca. Era como se, sim, você vai estudar para quê? Para fazer o quê? É complicado. A vida de músico é muito difícil. Desde criança, que quando eu via que passava um bloco de samba duro, eu já ia atrás e escutando e me envolvendo com a música de certa forma, né? Quando eu comecei a me envolver no meio, tive a certeza que era aquilo que eu queria, que era a música que eu queria seguir, que percussão seria meu meio de entrar na música. E também eu tive a certeza que a percussão poderia me trazer esse objetivo que eu tinha também de ajudar na renda familiar. Acho que por trás do que eu sou e por trás de tudo que eu conheci nesse mundo e todos os meus conceitos, minha personalidade, a música está inserida dentro disso, entendeu? Eu tocava no grupo de percussão, eu estudava música sinfônica, mas estar em orquestra, estar executando música sinfônica assim diretamente era uma coisa que eu não fazia. Eu sempre achei a percussão da orquestra muito forte, eu sempre achei os tímpanos. O grave, assim, a coisa da frequência grave me atrai muito, entendeu? Uma coisa que eu acho que faz pulsar assim o corpo. Então eu queria saber como funcionava na prática e saber e estar inserido dentro desse movimento também, né? O interessante da Neogibá é isso, como o sistema é de ensino coletivo de música, então acaba que você cresce junto com todo mundo e o crescimento é contínuo e junto, né? É ir sempre um puxando o outro, sempre um levando o outro e pesquisando junto, buscando caminhos juntos e tudo isso tentando traçar sua história dentro da orquestra também, né? O nosso lema é aprende quem ensina, né? Então eles não são só performers, eles são professores. A música tem um poder muito grande. É a linguagem que proporciona mais o ser humano a se comunicar. Isso de uma maneira universal. Eu me lembro de não escutar música erudita, não escutar, nunca ter passado por isso. Para mim era uma coisa super distante. Assistir um concerto, então, nunca me passou pela cabeça. É até ter uma oportunidade de assistir. O projeto Neogibá muda muito isso, né? Que você leva os familiares, que vai chamar amigos, que vão chamar pessoas. E eu acho isso super legal. É pegar a música e trazer para o povo. O que eu faço é unir todas essas características que eu pego de cada música, de cada ambiente que eu estou estudando e colocar dentro de mim e transformar na minha musicalidade, entendeu? Faz parte, inclusive, da nossa metodologia de mostrar que essa liberdade, essa alegria que vem na música popular, ela pode ser utilizada da mesma forma em qualquer outra música. É um potencial que o músico brasileiro tem, que todo mundo sente. Quando a orquestra da Bahia toca o tico-tico no fubá, é difícil você igualar isso. Pode botar a Filarmônica de Berlim, eles vão ter dificuldade, porque é algo ali que está no sangue, que está no ritmo, que veio justamente das entranhas, né, que veio de onde a criança nasceu.
música para mim é a energia da minha vida, assim, o que eu busco, o que eu penso, o caminho que eu traço, eu tô sempre pensando na música. As pessoas conseguem sentir. Ricardo sempre fala isso com a gente, pra gente não se cansar. Eu passava muito tempo com meu pai nos ensaios de orquestra, desde pequenininha, né? Desde quando bebê. E aí, acho que como criança eu via algum ensaio de orquestra chato, então nunca me interessei em entrar na orquestra. Meu pai falou que tinha surgido esse projeto de orquestra jovem, que era até os 24 anos, se não me engano, na época. Fiz o teste. E aí a gente foi aprovada. E, assim, a minha visão em relação à orquestra mudou. Eu e mais 11 fomos fazer estágio pedagógico na Venezuela, né? E para mim ver a Simão Bolívar, a juvenil infantil lá do infantil de Caracas, foi uma experiência enorme. E aí abriu assim, sabe, minha visão. Quando ela foi para a Venezuela, ela ficou tão empolgada que o professor falou assim, perguntou para ela, né, quanto tempo estudar por dia, aquela coisa, né? Ah, não dá para estudar muito porque estou fazendo faculdade. E ela estava fazendo faculdade de design, né? Aí Ricardo foi falar com ela, nossa, ela trancou a faculdade. Trancou a faculdade e se dedicou à música 100%. Foi muito importante para mim que a Simão Bolívar tenha vindo para cá e que meus familiares pudessem ver. Meu pai só conhecia do vídeo, minha mãe também só conhecia pelo vídeo, pelo YouTube. Ver ao vivo é outra coisa, né? Foi fantástico. Foi lindo. Eu não conseguia piscar. Ver eles tocando e ver que aquilo que as pessoas falavam é real mesmo. Eles tocam bem. Eles mostram uma energia tocando. É muito legal. A disciplina com que eles tocam, a mesma postura, entendeu? O respeito que eles têm um pelo outro e a excelência musical é de outro mundo realmente, assim. E você vê que é aqui do lado. A minha vida mudou desde que eu entrei em contato com o sistema na Venezuela. Essas pessoas na Venezuela criaram um movimento onde a música realmente é recolocada na sua função principal, que é de colocar os seres, de trazer os seres humanos para uma real comunicação. O sistema, ele abrange 1% de toda a população da Venezuela, ou seja, 1% de um país é muito. E você passa nas ruas de Caracas, quando está perto de um núcleo ou de proximidades, por exemplo, você vê 5 a cada 10 pessoas carregando um instrumento musical. Então, isso é um paraíso musical.
Es eso que el maestro José Antonio comenzó en Caracas y que después lo repartió por toda Venezuela, que después se repartió a nivel latinoamericano y ahora está a nivel mundial. Muchos de estos profesionales músicos que están acá nos conocemos de hace 18, 19, 20 años, desde que se hizo la Nacional Infantil, la Orquesta Nacional Infantil en el 94, incluyendo al maestro Gustavo Dudamel, que él era violinista de la orquesta, somos contemporáneos. Gustavo es Gustavo. Cuando él está ahí, la energía que transmite es grandísima. Es grandísima, además que podríamos decir que crecimos con Gustavo. Pues. A energia é tanta que quando você sai de lá pensando, pô, eu tenho que estudar. Pô, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente tem que mostrar que tem essa energia também aqui, que a gente vai passar isso também. A energia assim que o público jovem e os músicos jovens causam, entendeu? Então a vontade é visível, não é só você ouvir uma boa música, mas você vê também, então isso contagia muito, né? Às vezes a gente até se sente assim, pô, será que é injusto eu estar aqui e tal pessoa que é tão talentosa não tá? Né? Porque é uma responsabilidade, Às vezes é muito difícil até a gente carregar isso, é difícil. Porque é um projeto que cresceu rápido, mas foi por a gente amar. Ahí está el fruto y la emoción y la vida que esos muchachos, que estos jóvenes están dando. Muy emocionado y qué bello que estamos hermanados por el arte sublime de la música. Muy emocionado. A gente está com uma coisa muito valiosa na mão, que é a infância, a juventude, e que é o futuro, nosso futuro. Questão de expectativas. Então, quando você pega uma criança e dá para ele umas condições de trabalho, mostra, olha, você vai tocar em Londres. Esse menino, em 15 dias, ele toca muito melhor. A ansiedade é muito grande e a vontade, principalmente, de mostrar um trabalho bonito, é muito grande também. Pela emoção que a gente leva. Quando a gente viaja, é incrível os concertos que a gente faz.
Boa noite. Muito bom ter vocês todos, todas e todos presentes nessa noite de atividade complementar. Acabamos de exibir o curta Brasilianos e é sobre ele que nós iremos falar. Quem ainda não compreendeu o que é atividade complementar, eu, Fabiola Aquino, coordenadora das Escolas Criativas Boca de Brasa, nós temos, dentro da nossa programação de conteúdos, nessas 78 horas de atividade, ao todo, 8 horas são de atividades complementares, que podem ser sessões de cineclube, como essa que nós aqui estamos fazendo, e de forma a inovar, reunindo os 3 polos, então aqui temos alunos de diferentes polos, e esse encontro é contabilizado na carga horária de vocês, por isso eu estou pedindo a que todo mundo deixe seu nome, o curso e o polo que pertence, porque a gente vai, ao final, deixar essa... Isabel, se você puder fechar seu microfone, a gente agradece, que está causando um eco na reunião. Muito obrigada. Dito isso, a gente, então, tem as atividades complementares de diferentes formas. Vamos ter palestras, vamos ter experimentações, visitas a determinados espaços, para visitas técnicas, enfim, cada uma dos cursos que vocês têm, a gente pensa uma determinada atividade, mas há também aquelas atividades que reúnem alunos de todos os cursos, e é essa a nossa intenção nessa noite. Então, eu faço essa pequena apresentação da nosso propósito na noite de hoje, pedindo esse registro de vocês e informando que essa reunião está sendo gravada e depois vai seguir disponibilizada em um link do YouTube. Então, quem não está presente aqui e desejar acompanhar o que aqui acontece e acontecerá, poderá ser feito, e juntamente com uma resenha de 1 ou 2 páginas sobre o que foi visto nessa reunião, pode também computar as suas 2 horas de atividade complementar que está proposta nesse encontro de hoje. Eu queria, para facilitar essa conversa da gente, que a ideia é que vocês possam, ao ver o filme, que foi disponibilizado no link anteriormente, mas que a gente repetiu a exibição hoje, para que a gente possa ouvir as impressões, as dúvidas. Eu tive a honra de ser coprodutora desse documentário, junto com a APOS, no papel também de produtora executiva. E eu vou passar a palavra e pedir que ela se apresente, a Cláudia Chaves, que é professora de vocês nas aulas de audiovisual, e também nossa responsável pelas produções audiovisuais das escolas criativas, uma parceira da vida e dos trabalhos. Então, peço que Cláudia tome a palavra e me ajude nessa condução de hoje, nessa troca bacana entre a gente. Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui nessa aula complementar, poder compartilhar com vocês esse momento de reflexão em cima do que é a arte, né, através do audiovisual, mas também de um audiovisual que fala da música e da música de concerto. É sempre muito legal assistir um trabalho depois de tempo, né? Esse é um documentário que foi lançado em 2013. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação para deixar mais. Mas é isso, eu acho que a gente pode, o que pensamos foi que a gente pode falar um pouquinho do filme, né, do processo mesmo de produção, e abrir também para vocês fazerem perguntas, né? Então, pode levantar a mão e a gente, de tempos em tempos, né, para e dá a palavra, ou então também pode ser pelo chat, né, Fá? Que eles Isso.
Eu só queria que, antes da sua apresentação, a gente destacasse a presença de Julie Reis, nossa professora de canto coral, colombiana, e professora também da Neogibá, essa organização, esse núcleo de orquestra que a gente acabou de ver aqui. Então, para mim é uma felicidade enorme poder reunir as minhas duas artistas internacionais nesse encontro em torno dessa produção. Então, acho que é legal a gente já saudá-la e dizer que, em seguida, sua participação irá brilhantar aqui esse momento. Muito obrigada a todos, gente. Boa noite. Estou aqui para o que precisarem, qualquer dúvida que quiserem trazer e falar sobre o Legibá, falar sobre a importância dela na Bahia e como essa transformação acontece. Estou aqui. Então, pode seguir, Cláudio. Eu acho que assim, qualquer dúvida, pode levantar a mão, a gente faz aqui a regência, para usar uma palavra cabe, a gente vai se equilibrando, tá bom? Pronto. Mas, assim, fiquem à vontade, viu, para perguntar. Eu falei no texto para a galera do audiovisual trazer as perguntas e a curiosidade, né? Porque sempre uma obra audiovisual, ela tem questões de produção, tem questões também de finalização, de pré-produção, que são interessantes dentro da história do filme. Mas aí eu queria contar um pouquinho como ele chegou a nós. A gente participou de um edital do Canal Futura, e aí fiz uma reportagem especial de 13 minutos, e quando terminamos a reportagem, percebemos que tínhamos muito mais material do que estava nesses 13 minutos, que poderíamos reeditar e montar um curta-metragem, né? E foi assim que nasce Brasilianos Jovens Músicos do Neogibá, que é apresentado por 3 jovens músicos, né? Como vocês viram, Sana, Liane e Everton, mas também entrar na vida do que é uma orquestra, como do tamanho que ela é, né? A ideia era, através dessas histórias deles, conhecer também como era a vida de um músico que passa tempo da vida dele na orquestra, se juntando com outras pessoas e trocando com outras pessoas, né? Então, esse foi o objetivo do curta, e foi muito legal, assim, acho que foram 2 dias de produção, se eu não estou errada, e teve um dia que foi o dia especial, que era o encontro, né, do Neogibá com a Simão Bolívar, que foi a inspiração para a criação, né. O filme, ele, uma vez que foi lançado, né, ele também foi selecionado no primeiro concurso de documentários da TV Justiça, ficou durante 2 anos nessa seleção, né, sendo exibido, e também foi licenciado pela TV Brasil para compor a sua programação, né. E, assim, eu estava contando que sempre é legal, depois de tempo, assistir um filme que você fez, porque, desde a minha perspectiva, eu me vejo profissionalmente nessa época também, né? O jeito como se conta essa história, os recursos técnicos, ou os enquadramentos que você vai escolher, né? São meio que determinados também pela sua experiência nesse momento, né? E eu fiquei emocionada, assim, de ver, e lembrando também de como foi esse processo de montagem, de escolha das músicas, né? De que músicas colocar e como apresentar isso daí, porque, de fato, esse daqui é um documentário musical, né? Não é só um documentário, é um documentário que tem a música como um fio condutor,
A música tá como na trilha sonora, a música tá como tema, a música tá como forma de vida dos meus personagens. Então, a música, ela atravessa o documentário de princípio ao fim, né? E eu gosto muito desse diálogo, assim, entre artes. Eu acho que é bem importante e necessário a gente fazer isso, porque vão surgindo coisas novas, né? A gente vai experimentando técnicas, se juntando com outras, se misturando coisas, e vão surgindo outras criações, né? Terceiras, quartas coisas que podem aparecer dessas junções. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta até aqui. Tem umas mãozinhas levantadas Então, que bora, podemos ir fazendo as nossas... podemos ouvir quem deseja falar. Bora. Luna. Quem é que levantou a mãozinha aqui? Me ajude. Está Luciana e Isabel. Pode falar. Luciana. O microfone está fechado. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Teve algumas perguntas que Cláudia já respondeu, mas eu tenho dúvidas referente ao projeto Neogibá. Ele é 100% brasileiro? Como surgiu esse projeto? Eu já tinha visto antes. O documentário tá lindo. Eu fiquei assim, pasma, porque foi 2 dias de produção. E ele é um documentário de 2013, não é isso que você falou? Isso, sim. É um clássico, né? Com violoncelo, violino. Menina, fiquei encantada. Eu fiquei sabendo do Neogibá indo para o Barracão das Artes estudar teatro na época e canto coral. E fiquei sabendo desse projeto. Eu queria saber como surgiu esse projeto. A faixa etária eu estou vendo que é infantil, não sei, infanto-juvenil, né? Até 18 anos, eu não sei exatamente. Deixa eu ver a outra pergunta. Eu acho que é sobre isso. E quantas pessoas trabalharam nesse audiovisual, assim? Porque eu não consegui contar de fato, né? Porque vi a direção e tal, Fabi, mas, tipo assim, muita gente trabalhando, né? Em cima aí desse documentário. Eu queria saber se os alunos também ele têm capacidade para montar algo desse tipo no final do curso. Eu acho que eu posso estar exagerando, né? Mas ia ser lindo. É só isso por enquanto, minhas dúvidas. Tá bom. Querida, eu acho que é Cláudia e Júlia aí é com vocês duas. Eu posso começar, Julie, e daí você fala do projeto que realmente você está mais por dentro do que aconteceu, né? Isso aqui foi em 2013, e de lá para cá o Neogibá cresceu, né? Cresceu, se multiplicou, criou núcleos, então realmente a história tomou um impulso assim depois desse documentário. Mas Lu, isso foi feito com uma equipe que a gente chama de uma equipe mínima, né? Que é a direção de fotografia, que nesse caso era a pessoa que estava na câmera, a produção e a captação de som. É uma equipe mínima de 4 pessoas. Com isso, a gente fez a produção das imagens, trabalhamos durante esses 2 dias. Mas depois ele passa por uma etapa de pós-produção, e aí trabalham mais pessoas, né? Na montagem, na finalização de áudio. Então, eu acho que a gente está falando mais ou menos de uma equipe de 8 pessoas, aproximadamente. Sim. Muito bom. Então, Luciana, obrigada pela pergunta. Eu sou colombiana, né? Mas eu vou dizer, então, de onde vem essa inspiração. Vocês viram no documental a Orquestra Simón Bolívar, é uma orquestra jovem de Caracas, Venezuela, e lá se criou um programa que se chama El Sistema. Então, ele utiliza a música como ferramenta de transformação social e que atinge o país todo da Venezuela, né? Começou em Caracas, mas foi abraçando todas as comunidades. Aí o maestro Ricardo Castro, pianista baiano de Vitória da Conquista,
sabendo da grande fama, de toda essa transformação que estava acontecendo em Latinoamérica, ele foi lá conhecer o maestro Abreu e se inspirou. Ele, como grande pianista, morando na Suíça, na Itália, ele falou, eu sonho com que meu país, meu Brasil, minha Bahia, consiga ter essa transformação, que eu possa levar isso também lá. E trouxe o programa apoiado pelo governo do estado da Bahia, desde seu começo, no ano 2007, criou o programa Nhodibá, que são os núcleos de orquestras juvenis infantis da Bahia, e se começou como orquestra. Estou no vídeo, não apareço algumas vezes tocando na orquestra, eu cheguei no ano de 2012, e de aí foram aparecendo várias formações. Então hoje o Nhodibá tem 13 núcleos, polos, né, e o núcleo central que acontece no bairro da Liberdade, e ele não só é orquestra, as cordas dedilhadas, é canto coral, né, eu fiquei até pouco tempo como coordenadora de canto coral. E o que você perguntou sobre a idade, então, segundo os fins, né, do Nhodibá, é a transformação social de crianças e adolescentes, né, prioridades são crianças e adolescentes, mas segundo o Estatuto da Juventude, adolescentes até os 27 anos. Então, encontramos crianças desde os 7 anos até os 27 anos, né, já na juventude. E Nhodibá começou a abraçar, desde o ano 2013, de forma voluntária, alguns adultos familiares também, dos integrantes, através do canto coral, do que chamam coro comunitário. Então, aquele coro da comunidade para a comunidade, não é necessariamente prioridade, mas é muita gente adulta querendo fazer, muitos pais vendo seus filhos sendo transformados pela música e querer acompanhar essa transformação, cantando também, e muitas pessoas, como a gente escutou aqui, Boca de Brasa, cumprindo um sono, né? Muitas pessoas que tiveram esse sono da vida toda, querer cantar, e encontraram no coro comunitário esse lugar que abraçava seu sonho, com 80, com 70, temos pessoas de 87 anos, pessoas de 18, 19, que nunca acharam que a música teria uma porta aberta para eles, e agora, por exemplo, em Salvador, tem um coro comunitário de 120 pessoas. E assim tem Vitória da Conquista, tem Feira de Santana, tem Teixeira de Freitas, outros lugares também têm essa ideia do coro comunitário, mas a grande maior população, né, são os jovens e crianças que fazem parte do programa. Então, qualquer mais dúvida, estou aqui para responder. Não sei se esqueci alguma coisa, Luciana, você me dirá, se quer saber mais alguma coisa. Respondeu totalmente a minha pergunta. Então, temos na Bahia e outros estados também. Não, só na Bahia. Só na Bahia, então sucesso na Bahia. Fico muito feliz. Exatamente, é o Núcleo Estadual de Orquestra Juvenis Infantis da Bahia, mas abraça dentro da Bahia, tem no Núcleo de Salvador 9 núcleos e tem 4 fora de Salvador, mas continua sendo Bahia, que é Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Jequié. Muito bom, que bom, ótimo para nossa Bahia. Tá certo, então, professora. Obrigada pelas respostas. Pela pergunta. Maravilha, eu acho que isso é bom para aquecer aqui nossa conversa. Cláudia, se quiser adiantar mais algum ponto, o que você imagina, Cláudia? Pois então, eu pensei falar um pouquinho, né, precisamente pegando aqui o gancho do que a gente está falando, né, do crescimento do Nhodibá, porque eu fiquei pensando também aqui, preparando a apresentação, do que aconteceu com os personagens, né, que nessa época todo mundo era, assim, mais jovem, né, talvez estava muito começando na vida dos acordes da música de concerto, e aí eu mantenho um pouco o contato mais com o Everton, mas também com Osana, e através das redes sociais acompanho elas. E aí eu queria, aliás, que Julie contasse o que aconteceu com eles três, assim, que rumo tomaram a vida desses personagens. Então, Cláudia e todos aqui, olha, grandes pessoas, grandes amigos da vida mesmo, mas também o importante é que todos eles são pessoas que levam a música como profissão, mas que vêm
mundos totalmente diferentes, né? Então, escutamos o Everton, que quem está na foto aqui, e ele conheceu na sua comunidade como a percussão dava um motivo de vida. Ele, através da percussão, conseguia se expressar, né? Hoje está em Nova York, né? Ele trabalha lá. Ele é um excelente produtor musical, aqueles grupos, aqueles festivais que acontecem nas grandes praças, parques, ele está lá, sempre inserido, levando a música brasileira para o mundo. Então, ele é um grande inspirador, ele é um grande representante da música brasileira, percussão. Então, imagine um mini Olodum na mão de Everton, porque um menino com uma energia fantástica. Vocês conseguiam ver nos vídeos, sempre a percussão era aquela alegria. Então, eu fazia parte e era aquela alegria. Como eles, poucos. Então, essa alegria foi levada. Ele está da mão de uma pessoa também da orquestra, que se chama Priscila, e é uma gestora muito importante lá. Então, eles dois trabalham de mãos dadas para levar o Brasil para o mundo, para falar o que significa, o que é a raiz, o que são os cantos, o que são as danças, o que é a percussão da Bahia. Então, um grande representante brasileiro. Julie, Priscila também foi de Neogibá, que eu conheci ela em Rumpirezinho. Sim, Priscila, sim, a Priscila é oboísta. Com qual ela trabalha. Sim, ela foi de Neogibá, ela foi coordenadora de um núcleo, depois veio trabalhar, acho que aqui em Paraíba, não sei, em um programa, e ficou como regente, ficou como coordenadora por um bom tempo, fazendo um trabalho fantástico. De aí surgiu, né, ir para Estados Unidos, casou com um percussionista também, muito importante lá, e agora está fazendo um doutorado em Columbus University, um jornalista também. Então, são histórias de um crescimento, de uma abertura de olhar, de uma abertura ao mundo, de capacidade. Todos temos a capacidade de encontrar os futuros através dessa arte, né? Sim. Então, Everton está lá, viu? Sendo e fazendo. Leilani, então, Leilani já vem de uma família, o pai é musicista, a mãe uma cantora linda, mas é aquela coisa empírica, entendeu? Daquela coisa de juntar a família no Natal, de fazer a batucada, de tudo isso. É uma menina que canta lindamente, e começou a estudar violoncelo, mas com aquela coisa, como ela fala, né? Será que eu vou conseguir? Eu não consigo acreditar, a música não é fácil. Ela não visualizava, né? Porque Everton visualizava a percussão em um mundo de percussão, né? Então, se você fala de Bahia, você fala de percussão viva. Já Leilani estava com um violoncelo, tendo que subir no ônibus, um negócio estranho, que parece um violão, mas não é um violão. Como assim? Então, foi se encontrar e levar, né? Como é que eu consigo fazer música? Aí ela, então, estudou violoncelo, estudou na Católica, estudando também, cantando lindamente, e através da maior das funções da vida, que é ser mãe, né? Ela se encontrou com um grande desafio de musicalizar uma pessoa, uma criança, sua filha, com síndrome de autismo. Então, ela começou a fazer um trabalho fantástico de musicoterapia, maravilhoso. Agora está sendo um destaque e está procurando ferramentas e musicalizando meninos na Bahia, através de seus estudos. Mas é maravilhosa, já uma mulher, agora tem 2 filhos, né? Maravilhosa, maravilhosa mesmo. E é isso. Então, ela está para frente com a música, um artista total. Tive a oportunidade de compartilhar com ela um intercâmbio na Suíça. Éramos estudantes do Conservatório de Genebra. Uma menina com o olhar assim, acordado, quero aprender, quero saber, quero fazer mais, quero muito, quero. Então, guerreira total. E vamos lá, o seguinte personagem, Osana Ibarra. Então, Osana, ela vem de uma família, por isso eu falei que eram 3 histórias totalmente diferentes, né? Osana de uma família, o pai, peruano. Eles, o pai e a mãe vieram para a Bahia, ele foi músico da OSBA por muitos anos, e sendo músico ele conheceu algo que só acontece na Bahia, posso dizer. Vocês
adoram casamentos, vocês adoram festa de 15 anos, é uma coisa que movimenta a cultura, que movimenta tudo. Então, ele descobriu um grande potencial nisso e criou sua empresa, que é a empresa de casamentos, né, de eventos e barra. Então, Osana e Helena aparece algumas vezes também no vídeo, são duas meninas que cresceram no meio disso, né, de um pai tocando na OSBA, da mãe gerenciando casamentos, gerenciando missas, gerenciando eventos. E claro, né, então uma menina com o pai sendo musicalizada pelo pai, sendo musicalizada também numa das grandes escolas de música aqui da Bahia, que é a Escola da Maestra Carmen Medic, como criança, estamos falando como criança. Aí aparece em 2007 a oportunidade, né, de ser criado no Ujibá e abraça seus jovens que já têm algum potencial, que foram musicalizados disso, e ela veio, né, agora sim encontrar a música comum. Gente, eu vi meu pai, eu vi minha família, vi minha mãe, isso aqui, ganhando dinheiro, tocando na orquestra, fazendo um monte de concertos, então isso pode ser feito por mim também. E entrou no Ujibá, teve a oportunidade de estar na Venezuela, conheceu tudo isso, e até hoje, Osana agora, nesse momento, o pai já não faz mais parte da OSBA, Helena faz parte da OSBA, né, a irmã, e ela é quem gerencia a empresa de casamento do Ibarra. Tem um menino que acho que já deve ter uns 15 anos, fantástico, o esposo contrabaixista, então uma família musical total, e que movimenta, pode perguntar para qualquer sobre a família Ibarra e vão dizer a grande referência, né, de empresa, de casamentos, de eventos, de músicos na Bahia, porque é uma história muito grande. Então, isso, está aí, foram transformados através de diferentes histórias, alguns desde criança conhecendo a música e alguns outros que se deixaram transformar e encantar pela música através da sua história, né. Muitas vezes até sem acreditar, mas hoje fazem grande diferença. Eu preciso comentar que a sensação, a vontade que dá é de fazer um filme agora sobre cada um deles, né? Por conta Onde do estão, tamanho, né? do gigantismo de suas histórias, interessante demais. Leilani, a história de Leilani, eu acompanhei a gravidez dela, mas eu não sabia dos caminhos da música também na terapia que ela estava fazendo, que coisa mais linda, linda mesmo, linda história. Uma pergunta aqui no chat. Bom, A pergunta é de Gustavo Mesquita, de como está essa possibilidade de expansão. Para mim foi uma novidade também bem interessante saber que Jequié, Vitória da Conquista, as 4, 5 cidades que você falou, mas isso é uma conquista recente, há chance de outras cidades da Bahia entrarem nessa possibilidade de ter a Neogibá, algum núcleo da Neogibá presente em suas cidades? Olha, eu posso responder a vocês, minha história no Ujibá de 14 anos, eu já vi um monte de estratégias para essa expansão. Então, esses núcleos que se fala de aqui, o núcleo de prática musical, Vitória, Teixeira e Feira de Santana, eles são núcleos territoriais. Por quê? Porque justamente essa pergunta que você traz hoje, Fabiola, é uma pergunta muito importante que se faz muitas vezes. O governo do estado é quem mantém o Ujibá, né? O Ujibá existe, mas o governo do estado não tem a capacidade para manter muitos núcleos, para fazer um Ujibá em cada um dos estados. Então, se criou uma parceria que nasceu através da rede de orquestras. Você fala rede de orquestras, mas a ideia é uma rede musical, né? Então, imaginemos em Santo Amaro, existe um programa de coros, então, através de caravanas musicais, se leva professores e se faz potencialização disso. Então, uma potencialização de potenciais. Inicialmente era isso, né? Era levar os professores para conhecer os projetos, então, se conheceu, eu acho que 90% das filarmônicas da Bahia, né? Que é um grande movimento musical. Se conheceu também os corais das igrejas, dos centros comunitários, você conheceu programas orquestrais, e de aí, acho que dos mais importantes, né, foi que foram criados os núcleos territoriais, mas os núcleos territoriais com o objetivo grande de abraçar, atingir e potencializar, né, de forma mais próxima a estes programas. Atualmente existe essa rede, que agora se chama PROSEC, e é um programa justamente de capacitação
Mas agora a capacitação, não sei se vocês conhecem, mas o Unediva tem um lema que é aprende quem ensina, né? Então, quem faz a multiplicação geral são os jovens. E então, o que se faz é que, não sei, vamos colocar uma cidade serrinha, eles têm uma orquestra, mas tem 5 jovens potenciais, que são os que lideram, que são os que multiplicam, que são os que levam na frente, né? O gestor seria o grande diretor, então, através desse gestor, se comunica com os meninos, e esses meninos ficam monitores, sendo potencializados por Unediva. Então, a multiplicação agora já se faz mais direta aos monitores, e eles continuam com a multiplicação e o crescimento. Então, pensar em criar mais núcleos, tenho certeza que neste momento não é possível, porém, existe muita potencialidade, e eu vivenciei potencialidades desde as bases comunitárias em Salvador até esses grandes programas que acontecem na Bahia. Então, existe muita comunicação com quase que 90% do território, né, do estado. E é grande, né? São 416 municípios no território da Bahia. Então, a gente imagina o potencial que é, se Acho que houvesse atualmente esses recursos. 416, atualmente acho que são uns 70 que fazem parte dessa rede. Olha que legal, isso é muito bom. Isso. Maravilha. Eu tenho mais uma pergunta da Neujibá, porque realmente é a nossa pérola aqui em estudo, digamos assim. E a Josiara escreveu aqui no chat que tem um filho de 14 anos que interessa muito por flauta, e ela quer saber como é que se tem maiores informações para esse período de inscrição e coisas do gênero. Você pode nos ajudar Sim, com essa informação? posso dizer, é algo bem importante. Então, existem os núcleos de prática musical que estão divididos em alguns locais de Salvador, né? Então, existem em Amaralina, em Nazaré, Pirajá, Lauro de Freitas, Bairro da Paz, deixa eu ver, Mata Escura, né? Então, você pode entrar no site, colocar o nome Unediva, não sei se alguém de vocês, Cláudia, pode colocar e compartilhar. Então, lá aparece a lista, né, dos 9 núcleos de Salvador. A ideia é que sempre no final do ano, começo, assim, de janeiro, é muito importante estar atentos, porque aí soltam a quantidade de vagas. Então, como falei, isso é algo que o governo do estado mantém. Então, eles falam, temos 40 no núcleo de Pirajá, mas vamos abrir 40 vagas a mais. Então, é muito importante vocês se guiarem de que o núcleo, por exemplo, o de Nazaré, de cordas dedilhadas, o de Amaralina está mais direcionado à banda sinfônica, o de Lauro de Freitas é sinfônico total, ou seja, tem cordas, o de Simões Filho são só cordas, o de Mata Escura são só cordas. Então, estou falando cordas, violino, viola, violoncelo, né? Então, você não vai encontrar lá, por exemplo, essa aula de flauta, no Mata Escura, né? Então, está bem dessas informações, fazendo a convocatória, fazendo a inscrição. Nos núcleos de prática musical, os meninos não estão obrigados a ter conhecimentos musicais, né? E a seleção se faz através, muitas vezes, de um sorteio ou de prioridade para as pessoas que moram mais próximos do núcleo, né? Porque a ideia é abraçar a comunidade. Então, por exemplo, eu vou para o Bairro da Paz porque eu quero flauta, mas eu moro mais perto de Mata Escura. Então, você pode procurar outra forma de estratégias, né? Mas se dá prioridade a quem mora realmente no bairro, até porque pode garantir que vai ter permanência e tudo isso, né? Porque a gente depende das famílias, depende da ideia de trazer essas crianças, como falei, desde os 7 anos. Mas aí ele tem 14, ele pode entrar nos núcleos. Agora, o núcleo central que fica na Liberdade, né, no Queimadinho, já eles entram através de audição, então eles exigem já ter um nível do básico até um nível avançado, né, porque tem a orquestra infantil, a orquestra intermediária e a orquestra superior, que é a orquestra juvenil que vocês conseguiram ver no vídeo. Então já tem que ter um nível musical. Muitos deles até já fazem parte da faculdade, estudam na UFBA, né, então é um nível avançado. Mas existem esses núcleos de prática musical que pode encontrar geralmente no final do ano, começo entre final de dezembro, janeiro, assim, são as 15 de janeiro, quando vão soltando, porque em Unediva se aproveita esse período prévio ao carnaval para fazer essas convocatórias, para fazer essas inscrições, e depois do carnaval já dá como esse ano novo, né? Ano novo na Bahia, então, para dar esse início total, né, com os integrantes.
Muito bom. É muita informação, mas vocês estão entendendo que está tudo disponível, é só buscar a informação. A partir agora de novembro, dezembro, é que essas questões ficam mais evidentes com as oportunidades. É isso, Julie? Isso. É importante, então, entrar no Instagram, entrar no site, que eu estou procurando aqui, estar atento sempre nas notícias e fazer a inscrição, correr atrás. Isso aí, está dado o recado. A busca realmente é disputada e a gente precisando se antecipar para conseguir. Eu estou vendo aqui que Jean chegou, Jeane Santana, aula de canto coral, só alguns núcleos tem em Salvador, né? Ela está querendo interessada como Bom, sua aluna, né? geralmente, como eu falei, eu fiquei até pouco tempo, né, fazendo essa coordenação. Então, a ideia é que o canto coral é uma prática que se faz em todos os núcleos, justamente porque é a formação do instrumento. Então, a gente está falando, e acho que foi Helena que comentou no vídeo, né, dessa importância de você chegar, quando ela falou, estive lá na Venezuela, e era 1% da população carregando esse instrumento na rua. Eu vi essa transformação no bairro da Paz, eu vi em Mata Escura, vi na Liberdade, de comunidades, né, que abraçaram o Nidibá e que foram transformadas realmente. Você ver crianças desde os 7 anos carregando seu instrumento. Porém, o canto coral, essa valorização do instrumento, vamos dizer assim, o invisível, né, que carregamos todos os dias, né, que a gente não compra no mercado, aquele instrumento que a gente leva com a gente e que o transforma de dentro para fora. Então, a ideia é que essa prática coral seja feita em todos os núcleos, tem coro infantil, tem coro infanto-juvenil, e tem alguns núcleos onde eles são instrumentistas e são cantores também, justamente porque essa importância de conhecer, autoconhecer e de se formar integralmente, né? Não só com instrumentos, sino levar o instrumento como se fosse um amplificador da musicalidade que se cria na gente. Então, o canto coral acontece em todos, como falei, teatro e coro comunitário, né? Que tem os adultos também fazendo canto coral. Muito bom. E tão bom que Jair está aqui já querendo, reivindicando a apresentação da Neujubá no Polo Boca de Brasa de Cajazeiras. É um palco incrível, realmente. Acho que a gente pode investigar a viabilidade de alguma apresentação de pequeno porte que a gente tem aí como atividade complementar. Vamos buscar isso em um bastidor depois, tá bom, Julie? Para atender aqui o chamado. Mas podemos dar continuidade. Cláudia, me ajuda aí, meu amor. Não, eu acho, assim, a minha apresentação terminou, ficou à espera de outras perguntas ou comentários também. Então tá, por favor, essa roda precisa entrar mais vozes. Eu estou trazendo aqui quem escreve, mas Jean já abriu o microfone para falar, é isso, meu amor? Oi, boa noite, queridas. Tudo Boa bom? noite. Boa noite, Jean. Eu abri o microfone sem querer, viu? Mas aproveitando a oportunidade, bom ver vocês. Cláudia, saudade. Profissional de Saudade. excelência. Muito bom. Mas quem aí tem alguma pergunta? Quem tem um comentário, uma impressão? Quem quer partilhar? É a ideia, gente. Olha, enquanto eles começam, eu queria aproveitar essa oportunidade e falar para a Cláudia, né? Como eu falei, eu apareço também no filme, e a importância de ter essa visão profissional, esse audiovisual de tanta qualidade, né? Então, eu posso dizer, eu vivi, minha filha chegou com 5 anos, fez parte do Nudibá, hoje ela está morando em São Paulo, e, né, fazendo da sua vida profissional também musical. E a gente sabe o que é estar dentro, trazer essas respostas que as pessoas falam sobre o Nudibá. Mas fazer desta experiência um filme é fantástico, Cláudia, né? É fantástico ver essa experiência, é fantástico ver cada foto, cada comunicação que você teve, e vocês tiveram a oportunidade de juntar grandes personagens, como é o maestro Ricardo Castro e o maestro Gustavo Dudamel, né?
Então, energia sem fim, assim, e como esses jovens vêm aqui com essa carinha, né? Eu estou aqui fazendo o quê? E levar agora uma grande transformação. Eu veia as caras, né? Até meu cabelo era preto, agora já não tanto. Como isso chegou a mudar muitas vidas, como criou novas oportunidades, como muitos desses jovens começaram a sonhar, sem saber que poderiam sonhar. E você colocou e plasmou de uma forma tão bonita, né, com tanta qualidade e em tão pouco tempo, que é o que mais me chamou a atenção. Já existem outros filmes que falam sobre o Univac, que falam sobre outros projetos sociais, mas foi pouco tempo, assim, gostoso de ver, né? Então, eu queria aproveitar, Cláudia, para te dizer maravilhosa, viu? E que eu sei que a oficina de audiovisual vai dar muito de que falar. E o canto coral também, né? Então, aqui jogou minhas flores, né? Porque é pouco tempo que a gente tem, mas quando você faz com tanto amor, com tanta qualidade, você consegue dar um fruto e um tesouro como este filme que eu compartilhei, eu não tinha nem assistido. E tive a oportunidade deste ano, juntamos esses músicos que vocês viram aí numa orquestra que se chama Novo Mundo. A gente teve o grande momento de homenagear até um dos nossos músicos que perdimos ele na pandemia, e nos juntamos com esse amor, e aí nesse estávamos nos juntando, estava chegando um momento quando recebi o filme de vocês, e foi um compartilhar maravilhoso, foi voltar a viver com esse amor, o que realmente a gente fazia naquela época. Então, Cláudia, de novo, Fabiola, gente, maravilhoso, lindo, lindo, assisto 20, 30 vezes e eu continuo me emocionando, tá? Essa qualidade, esse cuidado. É o poder do audiovisual, né? Ele guarda as nossas memórias, assim, e quando a gente assiste novamente, se reconecta. Eu assisti hoje, depois de muito tempo que eu não assistia esse curta, e mexeu comigo na minha memória, no momento de produção, né? No momento de estar sentada na ilha de edição, e depois também decidir novamente, não, agora eu vou reeditar uma versão maior, porque Oi, pessoal, tudo 10 bom? minutos não era suficiente, né? Então, essa experiência de lembrar e de reconectar com as memórias realmente é muito emocionante. Oi, pessoal, tudo bom com vocês aí? Oi, Thiago. Boa. Eu sou o aluno lá do teatro Boca de Brasa. Muito bom, Thiago. Tem alguma dúvida? Um comentário? Não, eu acabei de entrar agora, entendeu? Aí, enfim. Então, Thiago, nos grupos você compartilhou o link desse filme que estamos apresentando agora. Então, o convite, né, eu vi, estava acompanhando aí que tinha pessoas entrando, saindo, né, essa questão da internet é um desafio, né? Mas o link está aí, gente, o convite é assistirem. Tá falando de uma pessoa que estava até no vídeo, né, fazia parte disso, uma pessoa que teve o olhar por fora, né, e junto com a Fabiola, criaram este lindo curto para vocês, falando não só de um programa na Bahia, sino falando dessa importância da transformação da arte na vida das pessoas, né? Aqui utilizamos a música, mas teatro, dança, toda essa importância de entrar na arte e se reconectar, muitas vezes até se conhecer, conhecendo potenciais que a gente nem sabia. Então, convite aí que vocês assistam, né? Assistam. Se acabou de chegar, seja bem-vindo, Thiago, mas não deixe de assistir. Obrigado. Prazer todo meu. Isso aí. Olha, o Ramon levantou a mãozinha também. Pode falar, Ramon. Boa noite a todos. Tudo bem? Como é que estão? Tô bem, mano. Com saudade já de sala de aula, viu? Eu sou do teatro, né? Do Polo de Pau da Lima. E eu já conhecia a Neogibá, né? Já fui para alguns eventos com alguns artistas que eu gosto muito. E vendo o documentário assim, essa questão transformadora na vida das pessoas, né? Por conta da arte, eu trago muito para mim, que venho de uma família de pessoas que é o que a gente pode chamar hoje de pessoas um pouco mais ignorantes, né? Assim, onde eu queria muito, sempre gostei dessa questão toda de arte cênica, tal, música, dança, teatro,
e minha mãe não permitia, né? Eu queria fazer dança, minha mãe não permitia. Queria fazer teatro, minha mãe não permitia. Ah, porque é coisa de vagabundo, é porque é coisa disso, é porque é coisa, né? Enfim. E aí eu me vi naquela situação e fiquei pensando, né, do documentário que eu assisti ainda hoje. Meu Deus, e se fosse eu, né? E hoje eu estou tendo, graças a Deus, a oportunidade aí de entrar, de fazer parte de um grupo que eu acredito que seja o início de muita coisa, né, aqui, que é o Boca de Brasa, e pedir para vocês, assim, do projeto do Cineafro, né, do Boca de Brasa, todos, Gregório de Matos, eu vejo muito nas redes do Gregório de Matos algumas oficinas, né, voltadas para todo tipo de arte, né, e eu percebo que algumas pessoas não conseguem ter esse acesso, e talvez, assim, sinalizar mais no grupo, ó, vai ter uma oficina de teatro com o ator fulano lá no grupo. Eu acho essa ideia válida, assim, para as pessoas terem acesso e começar a se visualizar nesse mundo, né? Eu fiz uma oficina de teatro que teve recentemente, né? Eu me inscrevi, mas aí não recebi o WhatsApp, eu acho que não fui selecionado, mas dia 27 tem outro também, né? E aí eu visualizei, me inscrevi, saí correndo, fui lá. Mas, assim, de sinalizar mesmo para a gente, caso na vida corrida, né, a gente não tem acesso, a gente conseguir, pelo menos lá no grupo, a gente ver, ter acesso e já começar a se adaptar nesse ambiente, né? Então, eu acho bem legal a Fundação Gregório de Matos abraçar, como já vem abraçando, né, o Boca de Brasa, e soltar essas oficinas, esses eventos que tem. Teve um evento que eu vi que foi muito bacana, eu acredito que foi no Trapiche Barnabé, né? E, poxa, se eu soubesse, eu queria, e eu faria questão de estar lá, né? Ver gente da gente, ver recitais de poesias, ver palestras falando do que é ser o corpo negro, sabe? Enfim, se sentir ambientalizado naquele meio mesmo, né? Não ficar só sala de aula. Obrigado, falei muito, não foi? Obrigada a sua participação, a gente está aqui para ouvir mesmo. Mas eu queria aproveitar e dizer que tem gente com mãozinha levantada, isso me deixa muito feliz. Assim, eu sou Scott, entendeu? Eu sempre quis fazer esse tipo de coisa. Apareceu essa oportunidade para mim, eu fui, né? Entrei logo, entendeu? Num curso de teatro, sempre quis fazer mesmo. Desde pequeno também. Aí eu fui e estou até hoje, enfim. Eu estou lá. Muito bem. A gente vai reforçar, atendendo o que Ramon falou, só para complementar e agradecendo a fala de Thiago, a gente vai reforçar nos grupos quem são os nossos formadores e formadoras, né? Estamos aqui reunidas com a nossa professora de audiovisual, Cláudia Chaves, com a professora de canto coral, Júlia Martinez, mas temos o Leno Sacramento, ator do Bando Teatro Olodum, dando aula de teatro em Cajazeiras e em Pau da Lima. A gente tem Edinaldo Muniz, também o professor de teatro, também ator do Bando Teatro Olodum, ou seja, o Bando Teatro Olodum tem a Valdiné Soriano, que é a nossa diretora artística. Então, o Isso é Afro, que é essa organização que está coordenando as escolas criativas, tem esse grande parceiro na nossa cultura baiana, que é o Bando Teatro Olodum, além das pessoas que eu já citei. Mas para dar uma vazão a esse seu comentário, né, de que a gente vai cada vez mais aproximar os nossos professores e formadores de vocês, nossos alunos. Mas eu queria, antes de passar a palavra, só tentar responder o que a Luna, que a gente está chamando de Luciana, mas é Luna, ela comentou no chat e eu acabei me passando aqui. Mas ela perguntou quais são as oportunidades no campo do audiovisual, né?
após uma formação como essa que a gente está oferecendo e o que o setor proporciona. Então, eu vou dar uma pequena introdução, mas se Cláudia puder me ajudar, vai ser bacana para a gente falar, né? Eu sou uma entusiasta, não poderia ser diferente, a principal expressão artística que eu me dedico, né? Então, já produzi curtas-metragens, histórias roteirizadas minhas, ou produzindo de outras profissionais, como é esse, um roteiro de Cláudia, direção de Cláudia, e eu estive na produção. Eu também dirijo curtas-metragens, médias, e fiz o meu primeiro longa-metragem, chamado Diário da Primavera. São projetos com diferentes formas de financiamento, então, assim, tem uma experiência aí de começar de uma ação entre amigos e com os talentos reunidos ali, e produções de equipes mínimas, como Cláudia já indicou nessa produção de Neugibá, dos brasilianos, jovens músicos da Neugibá. Houve também muita dedicação para que a gente afinasse nossos saberes, nossos fazeres com a prática mesmo do mercado, até que isso virasse algo que nos desse sustento para abrir a nossa empresa, fazer disso um serviço, uma prestação de serviço regular, além de empreender as nossas obras autorais, né? Então, só para dar um pouquinho aqui desses percursos, que são muitos, né, de diferentes, cada vez com mais telas, com mais formatos, com mais, mas para, enfim, trazer dessa perspectiva da Fabiola Aquino, profissional do audiovisual, que tem a Albaca Cauê, e coproduziu Malês, uma grande produção, que foi, de fato, uma experiência das mais exitosas na minha carreira. Então, a gente está aí buscando reinventar-se e inovar sempre que possível, né? Então, deixo aqui esse pequeno depoimento, mas passo a palavra para a Cláudia adicionar aí suas inúmeras experiências também. Não, eu queria pegar o gancho do que você falou, que das múltiplas facetas que a gente tem, né, como profissional do audiovisual, uma coisa que eu também, às vezes, até tenho dificuldade de me apresentar. Eu sou o quê? Sou um monte de coisa, gente. Eu sou roteirista, eu sou cineasta, eu sou montadora, eu sou produtora executiva dos projetos, eu sou gestora cultural. Então, assim, eu acho que esse nosso meio artístico, ele leva você a uma coisa de multilinguagem e de muitas coisas para fazer, né? Para fazer acontecer. Porque a experiência me levou a dizer, bom, eu sou diretora, tá bom, eu sou diretora, mas eu tenho esse roteiro, agora, quem é que vai vir, vai pegar meu roteiro e vai fazer? Quem é que vai vender, vai bater a porta do canal e vai vender só porque eu sou eu? Isso não existe. Então, uma das coisas que a gente percebeu no mercado audiovisual é que você tinha que pegar o seu projeto e estudar, e conhecer pessoas, e fazer redes, e frequentar espaços. Então, o que Ramon trouxe também eu acho importante, não só ficar na sala de aula, frequentar espaços onde a arte, né, em geral, é colocada para nós. Então, é a música, é a fotografia, é a cultura, é o teatro. Vamos consumir a nossa cultura, a nossa arte, né? Eu acho que isso faz com que todo o círculo e o mercado se fortaleça, porque na hora que o artista está colocando a sua obra, né, para os outros, e os outros estão, de alguma forma, retribuindo aquele trabalho, vai se formando um mercado que a gente tem, né? E, assim,
São muitos anos, eu sou peruana, eu tenho muitos anos morando aqui e acompanhando o desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro, né? Tive a sorte, eu tenho ainda de acompanhar esses momentos, né, do audiovisual brasileiro, e eu lembro muito uma reunião, eu não lembro de que ano foi, mas foi uma reunião, Fabiola, eu acho que você também estava, com Débora Ivanov, e ela falando da importância e da necessidade, Débora Ivanov, uma grande produtora de São Paulo, né, daquelas mega, mega, mega top, top, top. E ela falando assim, gente, a gente precisa de formação. Uma mulher desse tamanho falando que a gente precisava de formação, para mim era como, não tem outro caminho, vamos atrás disso, né? Vamos atrás da formação, das oportunidades. Quando surgiu um laboratório, uma oficina, nossa, estamos aí atrás, estamos querendo sempre estar nos capacitando, sabe? Porque eu acho que não tem limite. Porque a arte é isso, né? Vai levando você por diferentes caminhos, e esses caminhos são caminhos formativos que vão se entrelaçando e que vão fazendo de você um ser único como artista, né? Então, eu acho que é esse o depoimento de uma pessoa apaixonada pelo que faz, né? Também vamos colocar isso como característica. É isso aí, somos. Eu vou atender aqui quem é que está na fila para a gente ter aqui a participação. Tem Janessa, mas antes de Janessa tinha uma pessoa. Ramon, não, Ramon já falou. Oi, boa noite, boa noite. Oi, Miguel, por favor, Miguel, a palavra é sua. Na verdade é Miquel. Miquel, perdão. Então, eu faço audiovisual no Campos de Brotas, sou formado em jornalismo e sempre quis aprender um pouco mais sobre audiovisual, porque eu sempre achei interessante e acho que agregava a minha profissão. Mas a minha pergunta, na verdade, são duas. A primeira foi quanto foi o custo para criar o audiovisual do projeto, né? O documentário, a entrevista, que a gente trabalha muito em cima disso, né? Os custos, a verba. E o segundo ponto que eu queria também deixar aqui uma observação, eu acho que a vivência também é muito necessária. Lógico que a gente tem dentro do projeto vários aspectos que a gente vive. Por exemplo, ontem a gente teve uma experiência magnífica dentro do Campus Brotas, mas eu acho que a vivência com o material, eu falo assim, com equipamentos, conhecendo estúdios, mesmo que não seja, não vou falar um estúdio muito grande, mas que a gente pudesse ter parceria em conhecer outros espaços, entendeu? Eu sei que dentro do projeto a professora dá o máximo que ela pode, às vezes ela leva várias coisas, vários conteúdos magníficos, mas eu falo a vivência, que a gente pudesse fazer, mesmo que conteúdos inapropriados, eu falo assim, sem muita qualidade, mas que a gente pudesse gravar, criar, produzir. Eu acredito que vai chegar um momento no projeto que a gente vai fazer isso, mas eu acho que a vivência em si, desde o início, vai fazendo com que a gente corrija, entendeu? Por exemplo, na faculdade a gente aprende logo no início a escrever, e quando chega no final, que a gente vai lá olhar aqueles conteúdos que a gente escreveu no início, a gente percebe o quanto a gente evoluiu. Aí eu falo que quando a gente começa a filmar desde o início, lógico que a professora tem pedido para a gente fazer foto e tal, mas eu falo assim, a gente consegue montar já várias vivências de pequenas equipes, de já começar a produzir alguns conteúdos, que talvez chegue no final, a gente consiga já ver algumas falhas e melhorias que a gente possa ter no futuro, entendeu? Eu falo nesse sentido. Muito bem, eu acho que Cláudia pode responder melhor, já que é ela que fez toda essa programação. Mas eu, como coordenadora da escola, falo para todos os cursos que nós temos o objetivo de ser exatamente cursos práticos. Seriam laboratórios, ou seja, a gente vai, de fato, pôr a mão na massa em cada um das nossas oficinas, soltar a voz em canto coral,
construir cenas, enquetes de teatro com a turma de teatro, que foi uma pergunta que já apareceu por aqui. Então, a ideia é a gente não vai ficar sentadinho em sala de aula ouvindo alguém falar, palestrar. É o contrário, é a gente estabelecer o que está acontecendo aqui agora, uma troca, ou se tem questionamento, a gente busca trazer à luz o que de fato pode transformar e ajudar vocês nessa compreensão como um todo. Mas, dito isso, de forma mais genérica, peço que Cláudia tente atender a pergunta de você. Miquel. Obrigada, Miquel, pelas suas duas perguntas, né? São duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre a produção. Bom, o que aconteceu na história desse documentário, não sei se você estava no começo, mas foi que teve um primeiro um edital de um canal Futura, que a gente foi selecionado e ganhou, eu acho que foi uns 7 mil reais na época. Foi bem pouquinho, era para fazer uma reportagem especial. Era para Nem fazer chamavam de documentário, né? Isso, era para fazer uma reportagem especial de 13 minutos. E a gente, com esse dinheiro, a gente fez a reportagem especial. Só que aí depois eu, diretora e montadora, eu fiquei com a vontade de fazer uma reedição disso. E aí não teve nenhum pago por isso. Eu fiz na cara, coragem e vontade de criar uma peça com a que eu realmente ficasse feliz, no final das contas, né? Pela quantidade de material que a gente tinha gravado, que apesar de ser 2 dias só, foram 2 dias muito intensos, com muitas coisas acontecendo e várias entrevistas também acontecendo com os músicos e as apresentações, e os concertos, e os ensaios. Então, foram 2 dias muito intensos, assim, de gravação e muito material. Então, 13 minutos não me contemplava, não me deixava feliz. E aí é isso. Depois eu remontei, sem nenhum pago, porque às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente tem coisas que tem que fazer porque é o que mata o coração e pronto. E aí é que nasce Brasilianos, essa versão de 25 minutos. Então, foi esse um pouco a história e o valor, né? Que foi esse edital para a reportagem. Em relação ao que você comenta, bom, nós fizemos um desenho, né, de uma trajetória que vai terminar efetivamente na montagem de um curta-metragem. Mas o que a gente quis também era demonstrar para vocês como é essa trajetória também e colocar nesse caminho também como é importante a pesquisa criativa, como é importante a escrita, como é importante um roteiro antes de gravar. Porque o que eu sinto que está acontecendo hoje, precisamente com as redes sociais e como elas estão nos levando à produção excessiva de coisas, né? A gente produz, tira foto, grava, o tempo todo, mas a uma velocidade que não deixa a gente parar para pensar, para criar, para observar, para se recriar. Então, essa velocidade de produção, de colocar a mão na massa e tal, que é onde as redes sociais nos estão levando, foi um ponto de partida também, um ponto de reflexão para trazer essa primeira parte do que a gente está vivendo na oficina de audiovisual, que é essa questão de pegar referências, ter questões, né, processos criativos, escrita, opções de técnicas também, referências, debate, discussão, porque tudo isso vai trazer para você uma reflexão e uma análise daquele processo criativo que vai levar a um ponto que, quando você pegar na câmera, você vai com outra intenção. É sobre isso, né?
No audiovisual, a gente tem essa questão de que a imagem, ela tem que falar aquilo que você está querendo dizer, não somente a pessoa que você entrevista, mas as imagens que você produz, a luz que você coloca, a sua intenção, o que é que você está buscando quando você coloca a câmera em uma posição, ou quando você abre um enquadramento, ou quando você fecha um plano. Você tem que ter uma intenção. Então, para chegar nessa intenção, você tem que passar por um processo, e é uma coisa que, assim, no que eu acredito, por isso eu levo para a sala de aula, que a gente tem que passar por esse processo criativo, a gente tem que passar por essa reflexão, a gente tem que passar por essa escrita, a gente tem que passar pelo rascunho, e pela reforma do texto, e aí ir criando esses links que vão levar você ao momento de pegar na câmera com uma intenção. E essa intenção é a que finalmente fica no filme, sabe? É isso. Mas não se preocupe que você vai pegar a câmera, vai botar a mão na massa. Vamos sim. Obrigado pela explicação. Eu queria adicionar uma informação, Clau, como uma possibilidade de atividade complementar para a turma de audiovisual, fazemos uma visita à Iglu. Foi uma experiência bacana que a gente teve com as turmas de audiovisual do ano passado. A Iglu Lock é uma locadora de equipamentos audiovisuais, não só câmeras, como lentes, equipamentos de luz, tripé. É, de fato, um lugar com muita possibilidade de estabelecer rede de contatos e ter acesso e conhecer esses materiais que estão disponíveis no mercado. E o Petrus Pires, que é o proprietário, é um parceiro aí da gente de longa data. Acho que vai ser bom repetir a experiência, né? E aí a gente pode reunir todas as turmas novamente, ou seja, numa mesma tarde, fazer essa reunião dos interessados em conhecer equipamentos e tal. Tem gente. Jean, você quer falar? Você levantou a mão, meu amor. Você fez uma pergunta aqui no grupo sobre roteiro e composição. Acho que é uma pergunta para cada uma, né? A Julie pode responder sobre composição, oficinas, cursos em torno de composição. E na área de roteiro, Cláudia poderia dar alguma indicação para além dela mesma, enquanto formadora na Boca de Brasa. É sobre isso? Você quer falar? Oi, boa noite. Isso, Fábio, é um pouco disso. Deixa eu falar primeiro, fazer um comentário sobre o documentário, né, que eu assisti. Eu achei um conteúdo, assim, super válido, muito rico, né? Para quem não conhece, sou Joane de Santa, sou aluna de canto coral da unidade de Pau da Lima, e já fiz parte do Boca de Brasa, onde eu consegui fazer o lançamento de um clipe musical, com ajuda assim, crucial, né, de Cláudia. Sua mentora. Sim, minha mentora maravilhosa, de milhões aí. E uma coisa que eu me identifiquei muito, né, no documentário da Neogibá, essa questão das dificuldades, né, enquanto a gente, uma pessoa que vem da favela, com diversas demandas, que muitas vezes não teve aquele acesso facilitado às artes, né, como muitas pessoas comentaram aqui, eu também sempre quis fazer teatro desde criança, e teatro e canto. Meu pai, ainda bem, não era tão fechado assim, então, em algum momento, depois de eu bastante falar, ele me colocou no curso de teatro. E aí, eu iniciei, né, essa jornada. Mas, né, a questão da Neogibá eu acho muito parecida, assim, com Boca de Brasa, no sentido de democratização de acesso, né? E eu não sabia, por exemplo, que tinha no bairro da Paz, que é bem próximo de onde eu moro, em Itapuã, um núcleo da Neogibá. Então, já vou procurar ver como funciona, entende? Teve algumas coisas cruciais no documentário que me chamam a atenção, né? Teve um que o professor falou, talvez esse rapaz, acho que tocava, não lembro o instrumento específico, mas que talvez ele era o único da comunidade dele que tocava aquele instrumento. Então, já é algo que ele está se transformando e está expandindo isso também para a comunidade dele, porque se alguém o vê, né, tocando aquele instrumento, já pode despertar curiosidade, talvez não para aquele específico, mas para outros. Enfim, essa formação, né, que essas unidades como Boca de Brasa, Neogibá, nos permite.
E aí, Fábio e Cláudia falou da questão do roteiro e tudo mais. E, assim, eu escrevo também alguns contos, algumas histórias, e eu sinto muito essa dificuldade, né? Nunca vi uma formação assim, para ser roteirista, por exemplo. E também na parte da composição, quando eu fui compor a música, na hora da gravação, né, quando a gente tenta unir a letra com os instrumentos, é um babado fortíssimo. E foi, eu precisei ficar, até um feriado, eu fiquei até tarde, com a equipe, assim, para a gente fazer alguns ajustes. Então, se tem alguma indicação, né? Eu sei, um colega meu falou que uma vez fez um curso de composição, eu não sabia nem que existia curso de composição. E para roteiro a mesma coisa, muitas vezes eu me deparo, assim, né, com o termo autor-roteirista. Então, tem a pessoa que escreve a história, mas muitas vezes precisa de uma técnica, né, para a gente transpor aquilo, por exemplo, para um curta-metragem. Então, eu queria umas dicas também nesse sentido. E se o curso de audiovisual, ele faz essa parte de roteirismo? Que eu queria fazer o curso de audiovisual, mas não dá para abraçar tudo, enfim. Obrigada. Bom, audiovisual é isso, eu estava contando, né, que é nessas 9 sessões que a gente tem, 9 encontros, né, muito intensos, a gente está fazendo o percurso completo da escrita, né, da pesquisa criativa, do desenvolvimento de roteiro, produção das imagens, né, pensar essas imagens, produzir e editar. Isso em 9 encontros. Bom, sobre curso de roteiro, eu acho que a Salcine, né, que é da prefeitura também, que é das últimas que eu tenho ouvido, assim, que tem esse curso de roteiro, mas tem também outras plataformas que promovem também cursos, tanto pagos quanto gratuitos de roteiro também. Tem a Roteiria, que é de São Paulo, tem a Projeto Paradiso, tem alguns movimentos assim, de roteiristas no Brasil e que promovem esse tipo de formações, né? E também live de roteiristas também na Bahia, que é de Caroline, né? Assis, também é live de roteiristas, eu tenho um Instagram, e eles também promovem muitas coisas, assim, de cursos, curtos também, de roteiro, desenvolvimento de argumento, porque é isso, isso que você fala, né, ser roteirista, o próprio roteirista também passa por várias etapas de formação, né, não vai direto para o roteiro, ele passa por pesquisa, passa por definição de outras estruturas, como sinopses, como argumento, como estrutura, para depois ir para o documento propriamente dito do roteiro, né? Então, são caminhos, mas estando atentos e seguindo assim, as plataformas, as pessoas que promovem esses cursos, acontecem e acontecem de forma bastante seguida, assim. A informação tá no Instagram dessas organizações. Está muito atenta a procurar, fazer inscrição em perfis que estão divulgando esse tipo de formação para roteiro, mas para composição eu não saberia indicar caminhos. Julie, tem alguma orientação nesse sentido? Parece que é mais difícil mesmo. É isso, Fábio. Estou aqui pensando, ouvindo muita informação. Na verdade, não. Eu sei que, por exemplo, a OSBA, eles fazem alguns cursos, algumas oficinas, falando de história da música, de questões mais como de conhecer, orquestração de conhecer, formações, né? Tem os cursos da extensão da UFBA, de canto popular também, mas sabemos que tem o projeto Axé, que tem o projeto de Carlinhos Brown, mas eles mais ligados à questão de percussão, da batucada, né? Dessa formação, porém, essa questão de composição não conheço muito, e no caso Unidibá, eles é um curso continuado, entendeu? Não é uma oficina, não é uma coisa que acontece por 2 meses e sair daqui e vou para lá, não é uma questão continuada, tem integrantes lá que podem ficar
10 anos, 15 anos dentro do programa, fazendo seu crescimento pessoal. E algo que eu queria até esclarecer do que Jean falou, Jean, bom te ver de novo, foi sobre você querer ingressar no bairro da Paz. Então, é importante, o núcleo central, ele tem a possibilidade de ficar até os 26 anos, porém, já nos núcleos de prática musical até os 18. Então, dos 7 até os 18. Não lembro qual é a tua idade, mas não sei se seria possível, né? Já, mas algo que vocês falavam é essa palavra de eu quis ser, eu gostaria de ter recebido essa informação. Eu lembro que Ramon falou, meu pai não me falava que não, tudo isso. E acho que parte da transformação que a arte faz com a gente, né, está também ligada à multiplicação que a gente faz com essa transformação. Então, eu não tive a oportunidade de receber essa informação quando criança, eu não tive a oportunidade de fazer oficinas quando era jovem, mas agora estou encontrando Boca de Brasa, estou encontrando Unegibá, estou encontrando uns outros programas que abrem essas portas e dão essa oportunidade, mas eu posso também ser um multiplicador, um agente de multiplicação, de levar para as crianças, de convidar. Eu gostei muito da conversa que a Cláudia traz, de a gente se alimentar disso, de tudo isso que está acontecendo, mas não só a gente. Então, por exemplo, no Unegibá, todos os domingos tem concertos gratuitos, então vamos lá todos os domingos levar as crianças, levar para o parque da cidade, levar para uma obra de teatro, mas é isso, a gente criar esses sonhos que muitas vezes tem uma criança de 10, 12 anos consumindo só e conhecendo só o que tem lá do lado da sua casa, ou que escuta na escola, os colegas, mas que pode ter sonhos grandes, só que ele não sabe ainda como descobrir ou como se potencializar com isso. Então, se vocês entendem qual é importante teria sido para vocês, sendo criança, qual é importante teria sido para vocês vivenciar ou ter a oportunidade, a gente também poder multiplicar. Eu fui um caso que eu não, meus pais nunca, eles pensaram em me colocar a fazer música. Foi eu, graças a uma professora que me viu cantando e falou, vamos fazer música. Ela me convidou, mas eu também não, ou seja, meus pais, o único Beethoven da vida era um cachorro que aparecia num filme, pulando de um lado para o outro. Então, não foi aquela coisa. Eu também poderia ter sido essa criança, falar, poxa, eu gostei muito de música, mas nunca tive a oportunidade. Então, já que a gente está nesse mundo, conhecemos Boca de Brasa, conhecemos outros programas, ser também esse agente de transformação. E isso que você fala, pode até aparecer essa necessidade de, seria muito bom ter oficinas de composição, né? Porque muitas vezes as oficinas não aparecem porque também a procura não existe. E estamos falando da Bahia, né? De na cidade da música. Exatamente, um semeador de talentos, de potenciais. Então, você vê, né, aqueles compositores maravilhosos. Então, para que fazer algo que já acontece, né? Mas a gente está esquecendo de quem está lá, quem está embaixo, quem quer, quem teve um sonho, ou que está começando a criar sonhos. Então, seria muito interessante ter essas oficinas. E a gente aqui está criando uma grande transformação, está sendo um agente de transformação. Então, pode surgir coisas bem interessantes. Eu acredito muito nisso também. Por isso, estamos no 3º ano com as escolas criativas Boca de Brasa, e Muito isso muito importante. me orgulha. Tiago pediu a palavra, a gente já está encaminhando para os minutos finais. Peço que Tiago se pronuncie e depois a gente faz uma rodada para concluir, tá bom? Pode falar, Thiago? Está com o microfone fechado, Tiago. Se você estiver falando, a gente não está escutando. Ele comentou aqui que tem maior carinho para a professora de artes, que é Emile Lapa. Foi o comentário dele aqui. Isso é muito bom. Reconhecer os nossos mestres e mestras faz toda a diferença no nosso caminhar, né? E aqui eu acho que serve para puxar aqui as minhas considerações finais, agradecendo muitíssimo a presença de Julie e de Cláudia nessa noite, a presença de cada um de vocês, porque isso é feito para vocês, é aqui que a gente está nessa reunião buscando compartilhar esses nossas experiências práticas, nossas vivências, nossos acessos com cada um de vocês. E dizer que essa live está sendo gravada. Essa live aí, viu? Foi ótimo, foi sensacional demais.
Ah, que bom. Eu ia pedir exatamente isso. Quem gostou, multiplique. A gente vai disponibilizar no grupo o link com essa gravação. Então, para estimular quem ainda não assistiu, não pôde participar, vai poder assistir. O filme segue na íntegra desse nosso vídeo. Então, a programação completa vai ficar disponível em breve para quem não esteve aqui e para quem chegou atrasado e quer ver também, tá bom? Mas façam aí eco das impressões de vocês, que isso para a gente é muito importante, até para a gente seguir oferecendo experiências positivas para vocês. Essas são as minhas palavras finais. Passo a palavra para vocês fazerem aí, Cláudia e Julie, algum encerramento. Eu queria também saber se Nazaré, que eu vi entrar, mas ainda ficou quietinha, se ela estiver por aqui, Nazaré Lima, nossa coordenadora pedagógica. Mas fica aqui essas minhas considerações finais. Boa noite. Ah, ela está aí Oi! sim. Quer Diga, dizer meu alguma amor. coisa, Maria Nazaré? Não, tô muito satisfeita com tudo. Tá legal. Agradeço o seu pronunciamento aqui, mesmo que seja no finalzinho. É isso. Acho que tem uma mensagem de Jean ainda. A gente não precisa baixar para assistir pelo Meet, mas a gente pode ver outras plataformas que sejam mais eficientes aí para vocês, se a plataforma Meet não tiver atendendo ao coletivo, tá? A gente verifica isso. O Lucival agradece, não pôde entrar antes por causa do trabalho, mas está aí a dica de poder rever, caso queira. Então, da minha parte, Fabiola, Cláudia e todos aqui presentes, você falou, a gente fez para vocês, mas também vocês fizeram à noite, né? Então, sem vocês, a gente não poderia ter trazido esta riqueza de experiências. E muito obrigada, Fabiola, muito obrigada, Cláudia, por fazer agora parte desta família Boca de Brasa, que com certeza vai dar muito o que falar, está fazendo transformação já é terceiro ano, então é porque está funcionando e vai continuar funcionando, né? E isso existe também por vocês. Então, existe por vocês, porque estão aqui hoje, né, no meio da virtualidade. Eu estou super grata e que lindo poder falar da história, né, me ver com cabelos pretos e agora está um pouquinho mais madura. Então, muito obrigada por isso, uma noite linda. E lindo trabalho de novo, viu, Cláudia, Fabiola e todos os que estão aqui, com certeza, não deixem de sonhar, esse é o que eu sempre falo para todos, não deixem de sonhar, foi um sonho antigo, foi um sonho de criança, eu vou multiplicar para as minhas crianças, para a família que conheço, mas aquele sonho que eu levo no coração, continuem levando e sempre existe a possibilidade de que existir vida, a gente consegue ser. Obrigada a vocês também. Eu adorei, muito sensacional. Cláudia, deixa com você. Muito obrigada, gente. Só uma palavrinha para falar que eu fiquei muito feliz de rever junto com vocês esse trabalho de 2013, de lembrar tanta coisa e poder compartilhar com vocês também essa experiência. Acredito, sempre falo, acredito na arte como com o poder transformador que ela tem, e é isso que eu levo para os polos criativos. Então, a gente se encontra lá. Um abraço para vocês. Dá para fazer todo mundo abrir aí a câmera e fazer uma fotinha? Temos condição de fazer isso? Eu gosto disso, viu? Vou até soltar aqui fogos. Gosto também. Eu não posso fazer o vídeo chamar porque eu cortei o cabelo, tá horrível demais, entendeu? Tudo bem. A gente, de fato, vai ter uma dificuldade de ter todo mundo em tela, que somos muitos, mas só para ficar aqui esse registro desse momento final. 3, 2, 1. Tcharam! Pronto. Feito o registro. Muito obrigada a presença de cada um de vocês. Uma boa noite e até a próxima. Obrigada, Tchau, tchau. gente.